Efésios capítulo 1, versículo 1 e 2, a palavra de Deus diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Como nós havíamos combinado, depois de estudarmos Atos dos Apóstolos, nós vamos estudar as cartas das prisões, as cartas que Paulo escreveu quando estava preso em Roma, a sua primeira prisão em Roma. Quais são elas? Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão. São as 4 cartas tidas como as cartas da prisão. A carta aos Efésios, hoje nós vamos fazer apenas uma introdução, ela é considerada uma obra-prima de teologia. É um grande compêndio teológico do apóstolo Paulo, chamado por alguns como a rainha das epístolas. John Knox, no final da sua vida, os 6, o livro que ele mais lia era um comentário dos sermões, um comentário da carta aos Efésios, eram sermões escritos por João Calvino. A carta aos Efésios é uma carta com muito ensinamento, com muita doutrina, muita palavra de Deus. Nós vamos ver aqui por que nós dizemos que ela é a carta da prisão, né? As evidências internas que dizem que Paulo estava preso ao escrever essa carta. Eu vou pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias, conforme eu for dizendo as referências. Efésios, capítulo 3, versículo 1, ele usa a expressão, ele chama a si mesmo a carta de um prisioneiro de Cristo. Ele chama-se de prisioneiro de Cristo, ele se identifica assim. Quem pode ler, por favor? Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, gentios. Bem, sou prisioneiro de Cristo, né? Entre vós aí os gentios. 4:1, Efésios 4:1, ele diz que é detento do Senhor, é o detento do Senhor que lhe roga, pede. Primeiro, por favor. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Rogo, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Ainda Efésios 6:20, uma famosa frase do apóstolo Paulo, ele se designa como embaixador em cadeias. Quem lê aí Efésios 6:20? Amém, eu sou embaixador em cadeias, me rogo por mim, eu sou embaixador em cadeias em Cristo, para que eu seja ousado em proclamar a palavra, trazer a mensagem como me convém fazê-lo. Há muita semelhança, uma similitude muito grande entre a carta de Paulo aos Efésios e a carta de Paulo aos Colossenses. Alguém contou que há cerca de 55 versículos praticamente idênticos nas duas cartas. E aí, por conta disso, nós não vamos considerar essas questões muito a fundo, diz assim, olha, a carta de Efésios seria uma explanação, algo ampliado em relação à carta dos Colossenses, ou a carta de Colossenses seria um resumo da carta aos Efésios, mas o fato é que Colossenses fala mais a respeito de Cristo como, onde está o texto de Cristo, é a plenitude de todas as coisas. Cristo é a visão do Deus encarnado, a plenitude de Cristo. Então fala muito de Cristo. E a Epístola aos Efésios
fala dessa unidade na igreja, fala a respeito da igreja. O fato é que elas são bastante parecidas, mas foi escrita por Paulo e num contexto muito, aliás, igual, né? Como foi escrito da prisão. A carta de Paulo e a carta aos Colossenses. E aí, irmãos, surge... deixa eu falar isso aqui. O portador da carta foi Tíquico. Aliás, o portador de ambas as cartas. Tanto a carta aos Efésios, como a carta aos Colossenses. Vamos ver em Colossenses 4, 7. Tíquico foi o portador de ambas as cartas. Pois em Colossenses, Paulo diz que aqueles informará sobre a sua situação. E depois em Efésios, no capítulo 6, versículo 2, Tíquico, ele também vai dizer como Paulo estava. Então vamos ler primeiro Colossenses 4, 7 e depois Efésios 6, 2. Você pode ler? Próximo. Isso, agora Efésios 4, Colossenses 4, 7, né? Foi lido Efésios 6, 2, Colossenses 4, 7. Oi? Leu Colossenses? Então lê Efésios 6, 2. Efésios 6, 2. Deu 22, então. O qual você enviou já mesmo. 21 e 22, por favor. Ora, para que vós também possais saber os meus negócios, o que eu faço, Tíquico, irmãos amados, que amam o Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais que o nosso estado, ele consiste, ele consome os nossos corações. Então a gente já tem algumas informações. Uma é a carta aos Efésios, foi escrito da prisão. Nós vimos 3 versículos na epístola, na própria epístola, onde Paulo se chama de prisioneiro, aquele que está em cadeias por Cristo, encarcerado em Cristo. Então é uma carta da prisão. E que quem foi o portador desta carta foi Tíquico, que deu informações sobre ele. Agora, há uma dificuldade, alguns problemas que os estudiosos levantam em relação à carta, em relação à autoria. Eu vou entender aqui, já digo de antemão, vamos afirmar que Paulo é o autor da Epístola aos Efésios, aqueles que pensam o contrário, e o destinatário também, a igreja de Éfeso, a quem tenha uma dificuldade quanto a isso. Por quê? Nas epístolas, quando as cartas eram escritas na antiguidade, eram escritas em rolos de papiro e amarradas com uma corda, quando tinha um caráter pessoal, mais privativo, ou devido à importância, se selava aquela carta. Só que, raramente, se colocava um endereço nessa carta. Isso é algo estranho a nós, mas naquele tempo não. Porque naquele tempo eles não tinham um serviço postal. Você não falava assim, eu moro na rua tal, número tal, e o correio levava a carta. Não tinha. O imperador, o império tinha algo parecido com isso, mas só para as correspondências oficiais. Como que eram levadas as cartas antigamente? Em mãos. Então, se você está levando a carta em mãos, você não precisa colocar o endereço do destinatário. Então, as cartas, né, originalmente, não tinham esse endereço. E aí as pessoas, alguns questionam a autoria de Paulo e também o destinatário. E há algumas dificuldades internas, mas que podem ser respondidas. Por exemplo, quando nós lermos, vamos fazer isso, a carta toda,
Você pode começar a lê-la na sua casa, e aqui, como a gente vai pregar capítulo a capítulo, você vai, ao término do estudo, ter lido toda a carta também, ao menos na igreja. Você vai ver que não há em toda a Epístola aos Efésios saudações pessoais. E aí alguns acham isso muito estranho, realmente não estão sem razão. Não tem nenhuma saudação pessoal, como é comum nas outras cartas paulinas. E o que torna isso mais estranho, você que estudou Atos dos Apóstolos, você lembra quanto tempo Paulo permaneceu na cidade de Éfeso, na igreja de Éfeso? Cerca de 3 anos. 3 anos. Foi o lugar que ele mais tempo ficou. Quer ver? Vamos conferir Atos 18, Atos 18, 9 a 10. E outro irmão vai ler também, não precisamos ler tudo, né? Apenas um trecho. Atos 20, 17 a 35. Em Atos 18, 9 a 10, a gente vai ver esse tempo da permanência de Paulo. Em Atos 20, você vai ver Paulo se despedindo dos bispos de Éfeso. E em nenhuma outra parte do livro de Atos, a gente vai ver algo tão pessoal, tão íntimo, tão emotivo, com tanto afeto e lágrimas, como na despedida dos irmãos de Éfeso. E aí, você fala assim, como depois ele escreve uma carta? Aí eu vou fazer uma pergunta que você deve já responder sem dificuldade. De onde foi escrita a carta? Se ele estava preso, qual cidade foi escrita? Cidade de Roma. Então, como que ele escreveria uma carta sem saudações pessoais? Vamos ver? 31. Pode ler, por favor. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de amonestar com lágrimas a cada um. Isso aí. E aí ele passa o texto à frente, ele está se despedindo. Então ele está se despedindo dos irmãos. E Atos 18, você leu? 20, né? Atos 18, 9 e 10. Quem lê? A cidade de Éfeso era uma cidade grande, depois se tornou o maior centro de importância da igreja cristã, superando Jerusalém e Antioquia. Em Atos a gente viu isso, que Antioquia se tornou o centro missionário. Depois Éfeso tem uma grande importância na história da igreja. E Éfeso era uma cidade idólatra, até um turismo religioso. Você vai lembrar que na cidade de Éfeso, o que tinha na cidade de Éfeso? Que era muito grande, grandioso, o templo da deusa Diana dos Efésios. Inclusive, quando Paulo começou a pregar, as cadeias caíram e as pessoas deixaram de comprar as estatuetas da Diana de Éfeso. E Demétrios foi lá fazer queixa, né, às autoridades, porque o seu negócio, o negócio deles iam acabar, né? A cidade era um negócio turístico, né? um turismo religioso, onde havia muitas vendas. Eles, inclusive, o próprio templo da deusa Diana, se lá reclamando. E as pessoas, quando se convertiam, iam entregando os seus livros de magias, queimando ele. Inclusive em Atos, os apóstolos, inclusive, a grande soma de dinheiro que davam aqueles livros. Realmente houve uma grande obra ali. Então, o que a gente viu aqui? Que é estranho, né, na carta não haver saudações pessoais. Por quê? Porque ele ficou 3 anos na cidade e tinha um relacionamento íntimo ali com os bispos. Ainda, falamos que a carta não indica os destinatários, né? Segundo esses estudiosos, na carta estaria apenas
se omitiria a palavra em Éfeso, estaria apenas fiéis em Cristo. Vou procurar aqui, em Colossenses, eu acho que é o capítulo 4, se não me engano, versículo 18, o apóstolo ele fala de uma carta aos Laodicenses. Esse é isso mesmo, 4:18. Vou procurar aqui. 4:16, pode ler, por favor. Uma vez que descer Cristo perante vós, providenciai que seja também lida na igreja dos Laodicenses, na Laodiceia, e individualmente perante vós. Amém. Você já viu na Bíblia aí alguma carta aos Laodicenses? Existe a carta de Paulo aos Laodicenses? E agora? Né? A Paulo, falando aos Colossenses, diz para que eles leiam também a carta que foi dita aos Laodicenses, e aos de Laodicenses sejam lidos também por vós. Possivelmente aqui, irmãos, a gente tem uma explicação para esse fato. Né? É que essa região da Ásia, com Éfeso, Herápolis, Esmirna, Colossos, Laodiceia, fosse uma região só. E Paulo teria escrito uma carta para essa região. E as cartas passavam de igreja para igreja. Né? A carta era lida no local e depois era lida em outra igreja. E aí, segundo o William Barclay, por exemplo, ele apresenta uma justificativa, né, de que possivelmente, né, o último lugar que essa carta parou e ficou arquivado tenha sido Éfeso. Então foi o nome da carta à Epístola aos Efésios, que era escrita também aos Efésios, só que seria uma carta, como a gente diz hoje, uma carta circular, razão pela qual não tinha saudações pessoais. E também Paulo ele substitui essas saudações pessoais por aquilo que a gente leu anteriormente, quando ele disse que Tíquico daria informações sobre ele. Então, eu estou escrevendo aqui o essencial. Tíquico, quando chegar aí, vai dar as informações necessárias. Outra afirmação que alguns fazem, outro questionamento, é que o estilo é um estilo diferente de Paulo. É um estilo diferente, porque Paulo está escrevendo e abordando sobre um tema diferente. Né? É um texto mais rebuscado, há mais teologia. Na verdade, a carta aos Efésios, ela não parece com as outras em um sentido. Todas as outras epístolas, um exemplo bem forte disso, aos Coríntios, a primeira e a segunda epístola de Paulo aos Coríntios. A igreja de Corinto é uma igreja cheia de problemas, de dons, mas também de muitos problemas. Para que Paulo escreveu a igreja de Corinto? Para corrigir os problemas. A carta aos Efésios não tem problema. Ele não está corrigindo o problema. Ele não está falando contra alguma heresia, gnóstica. Não está falando sobre isso. É um lugar que ele fala sobre teologia. Ele começa no capítulo 1, né, e fala, é uma oração. Você vê que o texto é uma oração. Né? É uma poesia, uma oração, um canto. Termina com a doxologia, uma expressão de louvor. Ele não está falando de problemas. Ele está falando de Cristo e da igreja como essa unidade. Ele chega a dizer que a igreja é a plenitude de Cristo. E vai dizer que na igreja, em Cristo, se une todas as coisas. Não há mais gentio e grego, não há mais homem e mulher, não há mais divisão entre o homem e Deus. Nós que estávamos mortos, agora fomos reconciliados. É disso que ele vai tratar em toda a epístola. E quanto ao linguajar, um escritor como Paulo, que era um rabino,
É lógico que ele pode usar estilos diferentes, ele tinha condição de fazer isso, os escritores fazem isso. E outra coisa, a questão de onde ele escreveu a carta. A maioria das cartas, Paulo escreveu quando? Como, irmãos? Quando ele estava no meio de muitas atividades, viajando de um lugar para outro. E a carta aos Efésios, e também Colossenses, Filipenses e Filemão, ele escreveu como? Quando? De onde? Quando estava preso. Quando que uma pessoa tem mais tempo de escrever e de ater alguns detalhes, ou tratar de umas coisas que não tinham tratado antes? Quando está no meio de uma rotina intensa ou quando está preso? Quando está preso. E a gente lê lá em Atos que ele estava preso na sua própria casa, né? Uma casa que fora alugada. O texto de aos Efésios é um dos mais belos textos que existe. Alguém chegou a dizer que era poesia, ou seja, poesia em prosa. Era um poema em forma de texto. É um poema em forma de texto. É um texto belíssimo do apóstolo Paulo. E aí fica essa questão: se não foi Paulo que escreveu, quem foi? Isso que o Maurinho tem, não foi Paulo. Por quê? Tinha que ser, para escrever um texto melhor do que ele, tinha que ser alguém igual ou melhor. E que mente, ou que pessoa anônima, né, no primeiro século, no meio da igreja, escreveria um texto como esse. Por isso, né, de forma tradicional, né, nós entendemos, a igreja defende, a igreja prega, né, que a carta aos Efésios é de autoria paulina, como os primeiros irmãos, quando começaram a formar ali a coleção de cartas, posteriormente o cano, atribuíram a Epístola aos Efésios a Paulo, e o destinatário, sim, sendo a igreja de Éfeso, podendo ter sido uma carta circular, que não tira em nada o conteúdo dela. Na semana que vem, a gente vai começar a expor o capítulo 1 dessa carta. Mas é bom a gente ter em mente isso, né, que é uma carta escrita da prisão. E há evidências internas sobre isso. Por diversas vezes, Paulo diz: o seu prisioneiro, o seu encarcerado. Inclusive, ele fala depois a Timóteo, para que não se envergonhe do seu encarcerado, que sou eu. Né? Havia muito motivo para você querer se afastar de quem está preso. Né? Então, há muitas evidências internas de que a carta é uma carta da prisão. A carta foi levada em mãos por Tíquico, ministro, né? Alguém que a igreja conhecia, e que deu toda a nota de pessoalidade que falta em relação às saudações, deveria ser suprida por Tíquico, que estava levando essa carta. É uma carta muito parecida com a carta aos Colossenses, mas Colossenses fala mais da sublimidade de Cristo, e aos Efésios fala mais da igreja. É aqui que a gente vai ter a noção mais clara da igreja como corpo de Cristo. Na igreja que vai ser as mãos de Cristo para fazer, vai ser os pés de Cristo para levar, vai ser a boca de Jesus para falar, né? A igreja é a plenitude de Cristo. A gente vai ver isso aqui na Epístola aos Efésios. Amém. Semana que vem a gente lê a primeira parte do capítulo 1, expõe o versículo